Prometido, a gente volta a falar sobre o desfile da Acadêmicos de Niterói, que abriu o Grupo Especial do Rio de Janeiro no domingo. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com o Gutierrez Barbosa, ele é coordenador nacional do Grupo Setorial Interreligioso do PT. Gutierrez, muito obrigado pela entrevista. Eu gostaria de analisar exatamente a questão sobre os evangélicos enlatados no desfile da Acadêmicos de Niterói. O senhor considera que isso atrapalha o diálogo do presidente Lula com esse segmento importante da sociedade? Boa tarde a todos os nossos telespectadores. Agradeço a você também, Gustavo, pela essa entrevista. E eu fico feliz de estar aqui dando entrevista por um tema como esse, mas ao mesmo tempo acho que a gente poderia estar falando sobre o país que a gente quer, né? Não o que é veiculado, o que é desenvolvido dentro das escolas de samba, que tem sua própria natureza, né, de trazer seu entendimento sobre a vida, sobre a cultura, sobre o jeito de um povo. Né? Eu não acho que isso prejudica a nossa imagem, porque o que nós queremos disputar na sociedade é aquilo que a gente vem fazendo para melhorar a qualidade de vida dos brasileiros e das brasileiras. Então, nesse sentido, o Partido dos Trabalhadores, o governo Lula, a gente tem esse compromisso com a sociedade brasileira. E em nenhum momento a gente pode, como a direita sempre fez, o que mais me inquieta é a falta de projeto que a direita tem para o país, quando se apega a um enredo de uma escola de samba, que é fruto das próprias características, né? As escolas de samba no Brasil, elas têm uma tradição. Não é de hoje que as escolas de samba trazem alguma crítica sobre determinado segmento. E se alguém sentiu essa carapuça cair na cabeça, é de um determinado segmento conservador, que sempre deixou claro que são conservadores e que para mim não é uma novidade. Mas isso não é uma hegemonia dentro do segmento evangélico. Uma boa parte das pessoas que são evangélicos, e eu falo isso como evangélico, como vice-presidente da Igreja Batista Nazaré na Bahia, em Salvador, uma boa parte nesse período do Carnaval estão em retiros espirituais, uma boa parte da juventude. A Igreja Evangélica ela tem um papel importante também na sociedade. E aqui, Gustavo, falando bem, acho que a gente tem que ser muito verdadeiro com o povo brasileiro. Nós não temos gerência sobre o que as escolas de samba escolhem para fazer sua sátira, para fazer sua crítica a determinados segmentos da sociedade. Eles são livres. Um dos princípios do nosso partido é não querer interferir na cultura, nos gestos, nos gostos culturais do brasileiro, das escolas de samba, daquilo que é aprofundado dentro dos espaços do carnaval. Então, acho que a democracia, o Estado laico, a diversidade religiosa precisam sempre estar como princípios, isso inclusive garantido pela Constituição brasileira. Então, eu não acho que isso vai prejudicar, porque nós temos o que mais cuidar do Brasil, né? Nós temos uma pauta importante, o fim da escala 6x1 no Congresso. Eu acho que mais gente vai ter condição de pular carnaval, para quem gosta, para quem quer ir ao cinema, para quem quer ir à igreja, a um centro espírita, a uma paróquia, a um terreiro, vão ter mais tempo para poder cultuar o seu Deus, porque a gente sabe que no Brasil a gente precisa ter uma mudança na legislação, que os trabalhadores tenham uma carga horária melhor para poder organizar o seu tempo. Então é sobre isso, é sobre projeto de país. Desde 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, a gente viu uma polarização de projetos para o país. 2018, 2022 e agora em 2026, nós temos um projeto claro para o país. E a direita, como não tem projeto claro para o país, basta ver como foi que agiram no período da pandemia, trataram como uma gripezinha. Nós não, nós estamos tratando sobre o fim do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000. Preocupados, o presidente Lula está com a juventude periférica que não
tiveram a oportunidade de entrar na universidade. Então, são esses valores, esses princípios, esse projeto de país que nós temos. Não é estar preocupado sobre manifestações artísticas e culturais de uma escola de samba que tem sua autonomia. Então, era um pouco isso que eu queria deixar bem claro aqui para os nossos telespectadores. Gutierrez, a gente tem visto que a oposição tem falado muito sobre esse assunto, fazendo memes, inclusive, com inteligência artificial, dos evangélicos dentro, enfim, de latas de sardinha. O senhor disse que acredita que não impacta, que o diálogo do presidente Lula com os diferentes setores religiosos é mantido. Mas o senhor defende que o presidente Lula faça uma fala pública exatamente defendendo essa reaproximação com os evangélicos depois desse desfile? Gustavo, eu acho que o nosso presidente Lula, como eu disse antes, que o governo tem um papel de cuidar do nosso país. E eu acho que Lula tomou uma decisão correta de visitar Recife, de visitar Salvador, de visitar o Rio de Janeiro, visitar os artistas que defendem a democracia, porque as expressões culturais no Brasil, o carnaval, uma dessas expressões culturais, é muito forte na sociedade. E nós precisamos considerar isso. E, ao mesmo tempo, considerar também que foram nos governos do PT, já que se fala tanto, é porque eu acho que bateu o desespero mesmo na extrema-direita desse país, né? O seu principal líder preso, isso dá uma preocupação enorme de não ter uma candidatura consolidada para enfrentar esse projeto que vem desenvolvendo o Brasil. Talvez seja isso, esse desespero. Quando bate o desespero, aí vem um tema como esse, polêmico, para tentar tirar o foco do governo. Por quê? Porque falta de projeto de país. E nós, dentro dos governos do PT, ao contrário do que disseram em 98, em 2018, onde disseram que o PT ia fechar a igreja, onde disseram que o PT era o partido que ia distribuir cartilhas, kit gay na escola, isso tudo nunca teve na história do Partido dos Trabalhadores. Nós hoje temos mais de 3 milhões de filiados, Gustavo. 16% desses filiados são evangélicos e não se sentem representados por aquela lata de conserva utilizada como uma crítica na escola de samba. Ou seja, milhões de brasileiros que são evangélicos não esperam de um governo que cuide dessas manifestações culturais. Espera que a gente tenha emprego. Nós estamos fazendo... O que nós estamos fazendo no Brasil? Nós estamos adotando uma política de diminuição radical do desemprego e a gente está batendo recorde o tempo inteiro. Esse é o desespero da extrema-direita. Nós estamos colocando mais jovens nas universidades, Lula criando mais universidades no Brasil. Nós estamos... o fim do imposto de renda para quem ganha até R$5 mil é um impacto enorme na sociedade. Nós precisamos ter justiça tributária e nós estamos fazendo isso, taxando quem mais tem e tirando a carga tributária de quem menos tem condições de tirar do seu bolso para investir em impostos. Então, é sobre esse país que nós devemos colocar nossas forças. O Brasil é de uma tradição religiosa, o Brasil é de uma complexidade religiosa muito grande, de uma diversidade. O nosso país é o mesmo país que encanta com o carnaval, é o mesmo país que se tornou milhares de pessoas evangélicas, mas nem todo mundo se coloca nessa caixinha do conservadorismo. Nós temos muitos evangélicos, muitas irmãos e irmãs evangélicas. No período mais difícil nosso, do Partido dos Trabalhadores, de ataque, nós tivemos 30% dos votos dos evangélicos na campanha do Haddad. Ou seja, não dá para se colocar todos os evangélicos e evangélicas na mesma caixinha. Nós estamos preocupados com o Brasil. Nós estamos preocupados com o ID de Jesus, que ele disse para a gente cuidar do pobre e do necessitado. Não é cuidar de uma expressão cultural a que todos têm direito. Todas as escolas, todos os grupos têm direito de fazer suas manifestações culturais, inclusive críticas. Inclusive a nós, que já fomos criticados também em escola de samba. Ou seja, a disputa do país é mais importante do que interpretações sobre enredos de escola de samba. Nós temos mais com o que cuidar, e é cuidar do Brasil e do brasileiro, colocar mais comida no prato, diminuir o distanciamento entre aqueles que têm pouco acesso a políticas públicas e entre aqueles que têm muito acesso a bens de consumo e de direito. É sobre esse país que a gente está. Eu acho mesmo, Gustavo, que bateu o desespero nesses grupos
de direita, porque não tem projeto para o país. Eu estava falando até, inclusive, que toda generalização é burra. Os evangélicos não são todos de direita ou de esquerda. Também como a gente não tem, no candomblé também, quem professa a fé é todos de direita e esquerda. Você tem divisões normais. Religião e política são coisas diferentes. Vou convidar a Jussara Soares para participar da entrevista. Oi, Gutierrez. Obrigada pela entrevista, que falamos mais cedo hoje. Gutierrez, eu tenho uma pergunta para você. Entendi os pontos seus colocados aqui, mas quero lhe perguntar, para além do desfile da Acadêmicos de Niterói, como de fato o presidente Lula vai conseguir dialogar com os evangélicos a partir do que você disse, que a proposta de governo, entregas de governo, tem funcionado? Porque as pesquisas ainda não refletem um crescimento expressivo entre os evangélicos. Esse tema sobre a aproximação do PT com os evangélicos, sempre a gente escuta muito isso, nós somos questionados sobre como a gente vai fazer para aproximar. Isso não tem uma fórmula mágica, né, de você aproximar de um determinado segmento. Não existe marketing para isso, existe diálogo. Né? O PT nasceu dessa relação com os segmentos religiosos. Basta saber que a gente tinha uma sociedade majoritariamente católica na década de 80, no final da ditadura militar, onde o PT é criado e tem apoio desses segmentos. Naquele período também tinha católico conservador. Todas as religiões têm pessoas que são de esquerda, progressista, e tem pessoas que são de direita. Nós não temos uma fórmula mágica, mas nós temos adotado uma prática dentro do Partido dos Trabalhadores que sempre teve essa relação com as comunidades eclesiais de base. Basta saber, nós tínhamos uma boa parte, majoritariamente dos petistas, católicos. Hoje essa realidade, essa curva tem sido diminuída. Nós temos 3 milhões de filiados no PT, quase 500 mil são evangélicos, 16% são evangélicos. Nós temos... dos 3.100 parlamentares eleitos nas câmaras municipais de vereadores, quase 500 são evangélicos. A relação do PT com os evangélicos já está dada, ela está dada. Então, é no dia a dia, é no diálogo. Nós não vamos entrar nessa disputa de narrativa sem ter elementos concretos. O presidente Lula tem buscado dialogar com os segmentos religiosos, não só do campo progressista, mas também do campo conservador. Porque o que é que acontece, Jussara? Muito pertinente essa pergunta. Tem muito evangélico que é conservador do ponto de vista dos costumes, mas, ao mesmo tempo, eles são a favor de que o Estado seja o provedor das políticas públicas. Ele é a favor de que o PT é o melhor partido que consegue trazer para si a responsabilidade estatal das políticas públicas, de colocar o jovem na universidade, de ter saúde, de a pessoa chegar no hospital ser atendida, de ter saneamento básico, de ter uma boa escola. Olha as revoluções que nós estamos tendo nos governos do Partido dos Trabalhadores na Bahia, por exemplo. Mais de 100 escolas de tempo integral, escolas de alto padrão, sendo entregues para comunidades carentes, para sociedades, custo zero. As pessoas têm um pé de meia que o filho da empregada doméstica, o filho do pedreiro, o filho do agricultor tem a oportunidade de estudar numa escola de alto padrão, com cinema, com teatro, com todo o aparato tecnológico dentro da escola, que foram nos governos do PT. Então, ou seja, não é essa aproximação, não é de narrativa, é daquilo que o Estado tem capacidade de prover para as pessoas. E aí inclui-se evangélico, católico, de terreiro, do espírita, de pessoas que não têm religião. É essa disputa. Nós temos feito esse debate internamente de como a gente fazer para aproximar. Temos o setorial interreligioso constituído nos 27 estados da federação, núcleos bem fortes, como o núcleo de evangélicos do PT, que já está desde 2014 em funcionamento, núcleo de pessoas de terreiro, núcleo de católicos. E nós não vamos enganar as pessoas. Nós somos um partido da diversidade religiosa, como é a sociedade brasileira. É o direito que a Constituição nos dá de ter um Estado laico, no entanto, as pessoas são de fé. Elas vão à igreja evangélica, vão à igreja católica, vão ao terreiro, vão... Nós não podemos colocar esse debate debaixo do tapete. Nós precisamos falar a verdade com as pessoas. É essa a verdade que as pessoas querem ouvir sobre projetos de país e não sobre coisas
sobre a opinião de grupos A, de grupo B, sobre determinados temas, certo? Então, acho que esse é o enfrentamento que a gente tem feito e nós vamos fazer isso com muita naturalidade. Não vamos transferir a nossa política para os púlpitos das igrejas. Lula não vai se batizar em águas do Rio Jordão para fingir de crente. Lula é católico, uma boa parte da direção do partido é católica, mas já temos vários evangélicos também na direção do partido, nas direções municipais, nas câmaras de vereadores. Ou seja, essa disputa nós vamos fazer dizendo qual é o país que nós queremos para os próximos anos. Então é essa disputa que nós queremos fazer, de quem faz entrega, de quem chega na periferia, de quem chega nos lugares onde o Estado não chegava antes. Então é essa a nossa preocupação. E eu fico grato por essa pergunta sua. Muito Gutierrez, foi um erro ou um acerto a presença do Lula no desfile? Lula isso também é outra coisa, que não dá para a gente esconder e colocar para debaixo do tapete as nossas opiniões. Eu acho que foi acertada a ida do presidente Lula para todos os carnavais. Lula não escolheu um carnaval para ir. Ele foi nas principais praças de cultura de carnaval desse país. Foi em Recife, passou em Salvador e foi no Rio de Janeiro. Um presidente que cuida da cultura vai em todos, independente se está fazendo uma manifestação uma manifestação a favor ou contra. Ele vai onde o povo está. E o povo do Brasil gosta de carnaval, gosta de cultura, gosta de cultuar, seja na sua igreja evangélica, seja na igreja católica. Essa é a diversidade do nosso povo, é a diversidade do nosso país. E Lula e nem nós vamos esconder isso, porque a nossa aproximação é onde está o povo. Jussara Soares. Gutierrez, 2 parlamentares fizeram representações à Procuradoria-Geral da República para que fosse investigado um possível preconceito religioso no desfile da Acadêmicos de Niterói, na ala ali de conservadores na lata, né? Conservadores em conserva, né? Você vê preconceito religioso nessa representação, na fantasia do desfile que homenageou o presidente Lula? Eu não vejo preconceito, não, porque as próprias pessoas que são conservadoras, elas admitem, né? Então, se admitem que são conservadoras, por que questionar se há ali um equívoco religioso ou um preconceito religioso? Eu não vejo nenhum problema nesse sentido, não, porque são expressões culturais. As escolas de samba, elas são espaços importantes, inclusive que nascem dentro da periferia, que nascem dentro onde o povo está. Então, eu não vejo nenhum preconceito. É claro que no que tange aos deputados a entrarem na esfera jurídica, cabe, né, à PGR e não a nós, mas do ponto de vista político, eu acho que quem não tem, repito de novo, quem não tem projeto de país fica preocupado com manifestação cultural de enredo de escola de samba. Eu prefiro o presidente Lula cuidando do povo brasileiro. Nós conversamos com Gutierrez Barbosa, coordenador nacional do Grupo Setorial Interreligioso do PT. Gutierrez, muito obrigado pela participação aqui no Bastidores CNN, espaço sempre aberto para o senhor. Eu é que agradeço. Tudo de bom para vocês.